Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam superando aí os desafios da vida. O tema de hoje é sobre falar um pouquinho da minha biblioteca, dos livros. Espero que gostem. Existem algumas maneiras da gente obter o conhecimento, e conhecimento é sagrado, é importante. E eu sempre quis disponibilizar estes livros para as pessoas, ter uma biblioteca onde muitos desses livros estivessem dispostos, até coloquei em projeto, numa época em que não tinha a rede social, a internet como a gente tem atualmente. E muitos desses livros, a sorte, não todos, mas muitos, ainda estão à venda, né? São livros que são reeditados, que são publicados, né? E aí contar um pouquinho da minha história nesse sentido para que os inspire, que possam inspirar muitos de vocês. É claro que os mais jovens talvez tenham uma outra visão, mas é bom saber também que a gente pode contar com muito conhecimento através da leitura, né? Caso vocês venham a se interessar. Em primeiro lugar, eu não fui estimulada por nenhuma das escolas, embora elas recomendassem um ou outro livro no ano, muito pouco, porque eu estudei na maior parte do tempo em escolas públicas, né? Até estudei em escola particular, mas a maioria foi escola pública. Então a iniciativa foi minha. Eu ia na biblioteca quando adolescente e sabia que aquilo seria importante. E na época a gente tinha acesso mais àquilo que se dispunha na biblioteca. Mas eu vim a ter o gosto pela leitura mesmo, saindo da escola, saindo da faculdade e usufruindo e lendo aquilo do meu interesse, que tem a ver com autoconhecimento, que tem a ver com espiritualidade, com tudo aquilo que infelizmente não é abordado sequer nas escolas, na maior parte das escolas do mundo inteiro. Isto com toda certeza contribuiu para o enriquecimento interior e sobre a vida. Quando é que eu estudava? Quando é que a gente pode estudar? Quando é que você pode estudar? Quando se diz que a maior parte das pessoas não tem tempo. No meu caso, no ônibus. Muitos de vocês, eu tinha duas opções. Ler em movimento, né? Quando se está em ônibus, por exemplo, em movimento, não é bom porque prejudica a visão. Se eu não fizesse isso, eu não teria lido o tanto de livro que eu li. Não tinha. Porque era uma hora, naquela época, né? Uma hora para ir, uma hora para voltar. Nisso já são 2 horas de leitura por dia. E eu até viajava, aconteceram coisas paranormais lendo esses livros, dentro de um ônibus, por exemplo. Então sempre existem momentos para que a gente possa acessar muitas ocasiões para a gente ler o livro. E no meu caso, por exemplo, eu não tinha recursos financeiros, porque o que eu ganhava quando jovem era para pagar os cursos ou a faculdade, né? Mas aí eu tinha ticket restaurante. Como a minha mãe fazia muito boa comida, com tudo que tinha direito, assim, né? Muita variedade, variedade todo dia, muitos legumes, saladas, né? E o arroz e feijão aqui no Brasil, que é tradicional, né? E muitas outras coisas. Então, nunca foi problema pra mim fazer marmita. Nunca me senti ruim
mal por fazer. Eu pegava o ticket restaurante e perguntava para uma livraria que eu frequentava desses assuntos se aceitava o ticket. E a pessoa disse que sim. Por quê? Porque ela pegava o ticket e do lado tinha um restaurante vegetariano, então ela usava o ticket lá, nesse restaurante. Ela, como autônoma, como dona da loja, não tinha o ticket, né? Então ela usava o meu. Mas isso eu só vim a entender depois, porque no primeiro momento ela aceitou. E aí, às vezes, eu pegava 5 livros, né? E eu revezava. Quando eu já tinha muito conhecimento para dar para não dar tilt no cérebro, aí eu revezava, né? No outro mês, o que eu fazia? Eu comprava aquilo que eu precisava, né? Normalmente roupas ou coisas que eu precisava para compensar, enquanto ia digerindo o conteúdo desses livros. E assim também eu digo para vocês o mesmo. Absorvam um conhecimento e depois tenham um tempo para refletir. Um tempo para refletir. Né? Então, o conhecimento através de livros. Então, quando a gente... É por isso que a gente tem essa questão muito forte, não só eu, como muitas outras pessoas, de você ter uma biblioteca. E eu frequentei bibliotecas públicas e bibliotecas, por causa da escola também, e bibliotecas privadas, como as pessoas de antigamente, né, devem até me reconhecer, porque eu ficava na Associação Palas Atenas, que era uma associação filosófica voltada para a Grécia, né, para os saberes dos estudos escolásticos da Grécia. Depois eles adotaram, né, a filosofia indiana, adotaram muitos elementos, muita coisa, começou a ter lá, inclusive yoga, tal. E eu acho que as duas coisas são boas, né, os dois conhecimentos e muitos outros mais. Então eu ficava lá na biblioteca, né? Às vezes eu pegava a chave, ficava eu lá. E por incentivo também de pessoa que fazia isso também, muito rico. Então, que bom que a gente pode contar com lugares assim, porque aqui tem uma parte dos livros, fora aquilo que eu já doei, alguns eu vendi porque eu não li, estava precisando, mas a maior parte, e também muitos que não estão aqui porque foram livros de biblioteca. Aí eu fiz questão de me dedicar um tempinho para fazer essa biblioteca, porque os livros estavam assim, sem muita decoração, vamos dizer assim. E eu tinha a possibilidade de pegar livros pintados, né? Posts, assim, livros artificiais, como se diz, montagem, fazer uma tela no fundo, ou pegar meus próprios livros, que eu já estava pensando nisso faz tempo. Aí eu falei assim, olha, é bom que as pessoas vejam, porque a gente fala que tem um conhecimento, mas as pessoas não veem de fato. Então eu realmente tenho um conhecimento. Nem todo mundo teve esse histórico. A gente é de uma época, de um período em que as pessoas liam livros. Hoje em dia já é mais difícil, mas tá aí o convite para muitos jovens, se quiser conhecimento através de livros. É uma das formas, tá? Eu vou mostrar brevemente aqui um pouquinho mais daquilo que eu consegui fazer ó, só uma amostra, tá? E eu sou extremamente grata a quem me deu a estante, porque eu tenho ainda uma outra estante que também tem livros, mas é mais assim, pastas, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar em algum momento. Foi o meu tio, né? Ele disponibilizou essas estantes para mim há alguns anos atrás. Não só a estante, mas acredito que porque eu cuidei da minha tia, esposa dele, ajudei a cuidar dela. Então, sou muito grata. Não é exatamente assim, cor escura, já falando pra vocês, né? Eu gosto de cor clara,
clara, mas eu sou muito feliz. A estante é ótima, maravilhosa, divina, né? Cores mais sóbrias, né? Ali também na parte superior é uma cor mais sóbria. E eu gosto de cor clara, de branco também, enfim, uma hora a gente também aborda sobre isso. Mas estou muito feliz e eu achei que ficou ótimo. Eu adorei, espero que vocês também. Mas não é pra ego não, pra me gabar não, é pra mostrar mesmo que a gente tem um conteúdo. E a maior parte, se vocês forem reparar, muitos espiritualistas também mostram suas estantes, né, repleta de livros, espiritualistas ou religiosos, mostrando que tem um conhecimento, tem uma sabedoria, que foi armazenando. Aliás, uma das vantagens da gente ter um pouquinho mais de idade é pelo tempo que a gente se dedicou a essas leituras, né? Eu conheço gente que lê e fala assim, eu não gosto de armazenar nenhum livro. Não poderia mostrar a sua estante, porque a pessoa lê, terminou de ler o livro, já doa para alguém, passa adiante, né? Lê e não tem nenhum livro, mas a pessoa também tem um arsenal de livros, né? Mas enfim, pela minha característica pessoal, eu gosto de guardar, né? Ainda que a maioria desses livros eu não abra mais, cada um deles possui a energia. A gente entrando em contato com o livro, a gente entra em contato com a sensibilidade apurada, né? Com a energia do autor também do livro, não só nos livros como nas obras de arte também a gente entra em sintonia daquele que escreveu o livro. É por isso que lendo certos livros a gente tem umas sensações ou outras, inclusive até desagradáveis, dependendo do conteúdo. Então sejam seletivos nestes livros. E em relação ao vídeo que eu fiz sobre os dias que a gente vai ter de ficar mais acolhida, a gente não é recomendado, não que não possa, mas a gente não é legal ficar na rua, é melhor ficar dentro de casa. E se à noite a gente vai dormir mais cedo, provavelmente, porque luz de vela, mesmo que você tenha algumas velas, nunca é uma luz tão clara como essa, né? Que eu tô com a claridade aqui do dia, ainda tá dia. Não é a mesma coisa. Então, é bom que a gente tenha alguns livros para beber dessa fonte em dias que a gente não vai poder acessar nenhum eletrônico. Tudo indica que eles não vão funcionar por algum tempo, por algum tempinho, alguns dias. E quem fica o tempo todo nos eletrônicos talvez não saiba o que fazer com o seu tempo. E às vezes pode entrar em pensamentos negativos, pensamentos ruins, que não é recomendado, né? Então, beba de coisas boas e livros é uma dessas indicações. E quem sabe eu venha a falar de alguns destes livros aqui para vocês em algum vídeo, tá? Quem sabe? Ainda não sei, tá? Ao menos eu quero que vocês saibam que uma das maneiras é o livro, a outra maneira é através do contato mediúnico direto, onde você também tem acesso aos conhecimentos elevados. Então, o médium, ele tem conhecimento, um contatado também. Será que eu esqueci de alguma coisa? E se você faz um bom uso da internet? Faça um bom uso da internet, faça um bom uso até do seu entretenimento. Como que você usa o seu tempo livre para aprender alguma coisa ou para jogar o seu tempo fora, né? Faça um bom uso, faça valer o tempo que você está aqui na Terra e passando por essa experiência, tendo conhecimento, a gente só acumula, né? Assim, a gente tem, conhecimento fica com a gente. Então, desejo para todos vocês boas escolhas. Se alguém quiser que eu indique. Agora, no particular, também, se vocês quiserem entrar em contato comigo, aí é mais fácil de saber, né? Aí já, como eu sempre quis disponibilizar isso para as pessoas em termos de
de biblioteca eu sempre quis, né? Quando a pessoa tem um conhecimento, ela quer compartilhar isso com as pessoas, não quer guardar as 7 chaves trancado, não. É por isso que a gente comenta tanto a respeito de certos lugares que armazenam conhecimento e a gente não tem acesso. Todo mundo querendo saber o que tem naqueles livros escondidos, né? Lá na igreja, né? Então é muito delicado esses livros. Se eles nunca abrirem, cabe a vocês, se vocês acham legal, um lugar onde armazena o conhecimento. Não está disponível para a população, para a humanidade. Já o meu conteúdo, sim. É claro que em termos de vídeo vai demorar aí muito tempo, né? Mas quem quiser ter um contato mais pessoal e saber de alguma coisa, eu estou disponível nesse sentido também, tá? Em termos de atendimento. Muita luz, paz, muita alegria, muitas bênçãos para vocês, boas leituras e nos vemos no próximo vídeo.